Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Marcelo Fotodicas. Eu sou o Marcelo Socal e hoje a gente vai falar de um acessório que é bastante importante para a captura de imagens de alta qualidade, que são os filtros fotográficos. Na atualidade, na verdade, eles são menos utilizados, não, melhor dizendo, de que quando se fotografava com filme. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem a facilidade de mudar a temperatura de cor em termos de graus Kelvin, que é como é dado a medição da luz de acordo com a posição do sol, do horário que a gente está fotografando, diretamente na câmera ou nos programas de edição. Quando a gente trabalhava com filme fotográfico, que o filme ele era desenvolvido, calibrado, digamos assim, para trabalhar na luz do dia, em torno de 5.400, 5.500 graus Kelvin, a gente costumava usar mais os filtros, dependendo da forma como a gente fosse trabalhar. Se a gente for trabalhar no ambiente interno, no ambiente externo, dependendo do tipo de luz que a gente fosse utilizar, luz natural, luz artificial, eles tinham uma utilidade bem maior na época dos filmes. Que a gente tinha filtro de conversão e filtro de correção. Então, hoje em dia, a gente tem as facilidades do processo digital que já pede menos o uso deles. Pelo menos quem trabalha com DSLR, que são as câmeras Digital Single Lens Reflex. Quem opta por ainda utilizar as câmeras SLR, naturalmente com filme fotográfico, ainda continua usando. Mas diminuiu bastante a utilização desse tipo de acessório. Esse aqui é o de uso mais comum, usado até hoje, que é o filtro UV, ultravioleta. Qual é a finalidade dele? E quando a gente trabalhava com os filmes fotográficos, a gente já tem mais tempo de mercado, já trabalha mais tempo, eu tenho mais de 20 anos de profissão, a gente usava para diminuir o efeito de nebulosidade, quando tinha uma luz que não era muito boa, ele dava uma melhorada na imagem e ajudava a proteger a objetiva. Hoje em dia ele é usado mais como efeito de proteção da objetiva. Se tiver que arranhar, se tiver que bater, se tiver que engordurar, botando a mão, o dedo, as coisas, é melhor que seja no filtro do que no elemento frontal da objetiva. Então hoje em dia ele é mais utilizado com essa finalidade básica de proteção. Só tem que tomar cuidado, dependendo da qualidade do filtro, a gente vai ter problema na utilização do equipamento. Se ele for um filtro de baixa qualidade, ele vai interferir na qualidade final do nosso registro. E tem alguns filtros que ainda dão flare, que é aquela entrada de luz indevida na imagem, dá uns pontos de luz e tal. Tem que tomar só um pouco de cuidado com isso, né? Voltando aqui na questão do filme, eu separei umas imagens para mostrar para vocês, para deixar mais claro esse conceito. Isso aqui é um filme fotográfico, é um Velvia, um Fujichrome Velvia, é um filme positivo, é um filme de slide, é um cromo. Ele era calibrado, como vocês estão vendo aqui, para daylight, quer dizer, a luz do dia em inglês, né? O que acontece? Se eu quisesse usar esse filme numa condição que não fosse na luz do dia, na luz do sol, ou com o uso de flash, o flash ele dá a mesma luz no filme luz do dia, o tipo da iluminação que ele dá, eu teria que usar um filtro de conversão, filtro de correção. Aqui, isso aqui, por exemplo, é o uso de um filme luz do dia iluminado por luz de tungstênio. O que é a luz de tungstênio, gente? É aquela luz quente. Não sei se todo mundo já viu aquelas luzes de filmagem que o pessoal usa em igreja, que a luz quente, dá esse resultado aqui. Quando eu coloco um filtro de correção, ele me dá uma imagem correta. Tá? Então a função básica dos filtros, quando eu trabalhava com filme, era ou corrigir ou fazer a conversão do tipo de luz que a gente tinha. Isso aqui era um filme bem específico, alguns profissionais usavam bastante, que é o filtro para luz tungstênio, que é essa luz que a gente está falando, essa luz quente.
Mas você só podia trabalhar com ele quando você estivesse iluminando o que você está fotografando com esse tipo de luz. Se você pegasse esse filme aqui e fizesse foto com ele à luz do dia, ele não foi projetado pela temperatura do corpo para trabalhar, o resultado era esse aqui, ó. Ele ficava todo azulado. Por quê? Porque a temperatura de cor aqui é diferente. Aqui, a temperatura correta é em torno de 5.400, 5.500 graus Kelvin. E esse filme aqui, ele é calibrado para 3.200 graus Kelvin. Aí eu até poderia usar nessas condições aqui, só que eu teria que trabalhar com o filtro 80A, que ele faria a correção da cor para mim. Tá? Então isso aqui é só para deixar claro essa questão dos filtros, né? Para dar uma introdução, por que eles foram tão importantes, né? E o que a gente fazia com eles. Hoje em dia mudou um pouco por conta do sistema de mudança do white balance que as câmeras digitais permitem. Isso aí, inclusive, é uma das grandes vantagens que elas apresentam. Isso aqui, gente, vamos falar do assunto principal do vídeo. Eu só fiz essa introdução para deixar claro o conceito de filtro. Isso aqui é o filtro polarizador circular. O que acontece? Existem dois tipos de filtro polarizador: o linear e o circular. O linear é para uso com as câmeras que não fazem foco automático, as câmeras de foco manual. Tá? Se você estiver trabalhando com uma câmera SLR ou DSLR, você vai precisar trabalhar com filtro polarizador circular. Por quê? Qual é a diferença? É a maneira como eles direcionam a luz para modificar a cena. Muitas vezes a gente tenta usar o linear com a câmera autofocus, faz foco sozinha, e tem problema. Então, se você está trabalhando com uma câmera digital, tem que comprar um filtro polarizador circular. E qual é a finalidade dele? Ele dos filtros atuais é o mais útil, digamos assim. Por quê? Ele intensifica o verde, intensifica o azul, ele retira reflexo de superfície metálica, ele tira reflexo de superfície assim, com água. Ou seja, é um filtro extremamente útil. E ele tem uma característica interessante: ele, como absorve por esse escuro 2 pontos ou 2,5 pontos de luz, ele consegue aumentar a nossa exposição. A gente consegue efeitos diferentes pelo uso dele. Isso aqui, na verdade eu ia ter colocado lá, desculpa para vocês. Isso aqui é um filtro ultravioleta que a câmera teve impacto. O que acontece? Danificou o filtro, mas não a objetiva. Se esse filtro não tivesse aqui, o que ia acontecer? Esse impacto, que deve ter sido bastante forte para quebrar ele dessa maneira, ia atingir a tua objetiva, a tua lente. Provavelmente ia danificar bastante, e dependendo do grau do estrago do que aconteceu, não vale nem a pena você mandar consertar. E o prejuízo seria muito grande. E um filtro, uma objetiva dessa aqui, pelo diâmetro dela, é um filtro barato, em torno de 30, 40, 50 reais. Que é um valor muito, muito inferior ao da objetivo. Isso aqui são os filtros de conversão. Falei para vocês, né? Deu uma introdução para vocês. Eu não vou falar muito isso aqui agora para não ficar confuso. Depois eu vou fazer um vídeo falando dos filtros como um todo. É que na verdade esse vídeo aqui é para falar do polarizador circular. Mas eu me senti na obrigação de dar essa introdução para ficar um pouquinho mais claro o conceito. Isso aqui é o filtro polarizador circular. Vocês veem, ele é acinzentado. Ele não é translúcido que nem o filtro ultravioleta. Por quê? Ele tem que ter esse design para fazer a polarização da luz e conseguir modificar as cores na imagem. Existem dois tipos de polarizador. Esse que a gente atarracha na frente da objetiva, na rosca, digamos assim. E existe esse sistema aqui, que é um sistema que utiliza holder e anéis de adaptação, que ele é um formato retangular, e coloca na frente da objetiva. Esse sistema aqui ele tem uma vantagem, que a gente pode manter o filtro, isso aqui que segura ele, que é o holder, só trocando o anel.
Ou seja, eu posso ter várias objetivas com um filtro só mudando os anéis. Se eu tiver, por exemplo, objetiva 49 mm, 52 mm, 62 mm e 72 mm, se eu precisar de um polarizador circular para todas elas, eu vou precisar ter um para cada. E com esse sistema aqui não. A gente economiza bastante dinheiro com ele. Porque a gente mantém esse sistema aqui todo e só muda essa parte aqui de trás. Né? Isso aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, olha as opções que a gente tem. Isso aqui são os anéis adaptadores, que variam de tamanho, e esse aqui é o holder, né? Isso aqui são os filtros. Quem primeiro desenvolveu esse sistema de filtro foi uma fábrica francesa chamada Cocan, e depois eles vieram sendo copiados ao longo do tempo. Eles são filtros acrílicos, mas um acrílico de alta qualidade. Os filtros cópia, digamos assim, deles, costumam ter uma qualidade de imagem inferior. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, para não degradar a tua captura final. Mas os Cocan original, eles são de ótima qualidade. São utilizados, na verdade, até hoje no mundo inteiro, com aplicação de nível profissional, realmente. Isso aqui é o uso na prática, a aplicação do polarizador circular. Vocês veem a diferença dessa área do céu para cá. Olha o grau de reflexo que tem aqui e olha o grau de reflexo que tem aqui. Perceberam a finalidade dele? E esse efeito aqui, ele vai ser mais ou menos visível de acordo com a posição que você está em relação ao Sol e à medida que você gira o anel de regulagem dele. Isso é uma coisa que a gente tem que ver realmente na prática. Olha aqui, ó. Bastante diferente o resultado, né? É um dos únicos filtros no mercado atual, com a situação do mercado atual, no mercado digital, que eu diria que é indispensável ter. Para quem faz natureza, é indispensável. Olha aqui o efeito, ó, da redução do reflexo, gente. Aqui a gente não via nada dentro do carro. Ó, você vai girando o anel dele, ó, olha como já vai mudando, até chegar no resultado final. Isso aqui é a configuração básica de um filtro polarizador circular. Isso aqui é o fabricante, isso aqui é quantos milímetros ele serve, né, na objetiva, e o nome dele aqui. Normalmente eles vêm nessas caixinhas aqui de proteção, que é o ideal é sempre deixar dentro delas, porque elas são feitas de material plástico de boa qualidade, evita de bater, de quebrar, de arranhar. Então isso aqui foi para dar uma ideia para vocês do que é um filtro polarizador circular e por que ele é importante. Para a gente encerrar, uma coisa que é bastante importante, a gente que trabalha com lente grande angular, mas abaixo de 28 mm, principalmente 24 mm, 20 mm, tem que tomar um cuidado muito especial na hora de adquirir o filtro polarizador. Por quê? Como essas lentes têm um grande ângulo de visão, se você botar um filtro polarizador circular que seja fino, ultra fino em inglês, que é ultra fino, a tua lente vai enxergar ele. O que vai acontecer? A tua imagem vai ficar com vinheta nas bordas, aquelas marcas pretas. Você tem que comprar um filtro polarizador circular ultra fino. Só que eles são bem mais caros do que tem a largura convencional. Mas vale a pena o investimento, porque você vai conseguir ter imagens de alta qualidade sem ter problema na tua objetivo. Mas isso é importante de saber. Então, gente, aí foi isso. Ele foi dar uma introdução à questão dos filtros, do polarizador circular principalmente. O vídeo não tem a intenção de encerrar o assunto, de abordar tudo, mas ser uma introdução, tentar ajudar um pouquinho vocês no entendimento do uso desse tipo de filtro, qual é a finalidade dele e qual a melhor aplicação. Espero que vocês tenham gostado e caso tenham achado interessante, se inscreva aqui no meu canal. Eu vou estar fazendo postagem com frequência, com regularidade, vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana. Ok? Um abraço e eu espero vocês no próximo vídeo.